Uma luz muito bonita, intensa e brilhante. Há anos aqueles homens, acostumados a observar as estrelas e os astros celestes, aguardavam por um fenômeno como aquele. E ali estava, o sinal que confirmava o cumprimento das profecias. O que os magos devem ter visto no céu do Oriente há mais de 2000 anos? Muitos estudiosos acreditam que eles presenciaram a conjunção de Júpiter e Saturno, os planetas mais resplandecentes. Algo raro criado por Deus que resultou numa luz bela e poderosa, que os guiou até o Salvador do mundo. Este é o podcast Bible Plus, e você está ouvindo o episódio sobre o Evangelho de Mateus, o cumprimento das profecias. Seguindo a bela luz, os magos chegaram à região de Jerusalém e se dirigiram ao palácio do grande rei Herodes, governador da Judéia. Eles contaram que viram a estrela do Messias e perguntaram onde estava o recém-nascido, rei dos judeus, pois queriam adorá-lo. A notícia de que o Cristo esperado havia nascido deixou Herodes e toda Jerusalém alarmados. O rei convocou os principais sacerdotes e escribas e perguntou o que diziam as profecias sobre o local onde ele deveria nascer. Belém de Judá, responderam, segundo o que o profeta Miqueias havia escrito mais de 700 anos atrás. Herodes, disfarçando seu imenso descontentamento, fingiu estar encantado com as boas novas. Secretamente, pediu aos magos que fossem atrás da criança e que voltassem com informações precisas sobre o seu paradeiro para também poder adorá-lo. Partindo de Jerusalém, eles percorreram cerca de 10 quilômetros. A estrela, mais uma vez, os conduziu pelo caminho até que parou. Os magos se regozijaram com intensa alegria e, ao verem o menino, prostrando-se, o adoraram. Aquele não era um bebê comum, como o anjo do Senhor havia alertado José. Naquele tempo, o noivado representava um compromisso sério, assim como a gravidez fora do casamento era algo muito grave. Imagina o que José deve ter pensado quando sua noiva, Maria, apareceu grávida sem que eles tivessem se relacionado de forma íntima. Para não expor Maria, José decidiu deixá-la em segredo. Foi quando um anjo o visitou em sonho e disse: Não tenha medo de receber Maria como sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho que será chamado Jesus. José se casou com Maria, e tudo o que o anjo falou se cumpriu de acordo com o que havia sido profetizado por Isaías, de que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. No texto original em grego, ao falar sobre a genealogia de Jesus, o autor usa a palavra Gênese, fazendo uma conexão com o livro de Gênesis e a criação do mundo. Jesus veio como um novo Adão, um novo início para a humanidade. Ele é apresentado como filho de Abraão, o pai da fé, e filho do rei Davi, confirmando a expectativa de que o Messias viria de uma linhagem real. Curiosamente, algumas mulheres aparecem em sua geração paterna: Tamar, a prostituta Raabe, a estrangeira Ruth e Batseba, um prenúncio de que Jesus havia sido enviado para quebrar estereótipos. Da mesma forma, os primeiros a reconhecerem Jesus como Messias foram magos pagãos, vindos provavelmente da Pérsia, indicando que a salvação havia chegado para todos. Ao verem o menino, os magos o presentearam com ouro, símbolo de sua realeza, incenso, representando seu papel sacerdotal, e mirra, já prefigurando sua morte e sepultamento. Os magos não eram 3 como muitos pensam. O número exato nunca foi citado na Bíblia,
mas se convencionou que eram 3 por conta dos 3 presentes. A Igreja Ortodoxa Oriental, por exemplo, acredita que eram 12. Eles também não eram reis e muito menos feiticeiros ou praticantes de magia. Eram sim estudiosos dos corpos celestes e do cosmo. Naquele tempo, astrologia e astronomia eram uma coisa só. A tradução mais correta é de que eram homens sábios. Divinamente advertidos em sonho, os magos tiveram realmente muita sabedoria ao não voltarem para Jerusalém como haviam prometido a Herodes. Eles retornaram para sua terra por outro caminho para não terem que informar o rei sobre o paradeiro de Jesus. Herodes era um governador cruel e paranoico, atormentado pela ideia de que seria traído por suas mulheres e filhos. Há registros na história de que ele mandou executar alguns de seus herdeiros e sua adorada esposa Mariane, com medo que pudessem conspirar contra ele. Se fez isso com a própria família, o que não faria ao se ver ameaçado pelo nascimento de um novo rei? Ao se ver iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e das regiões vizinhas de 2 anos para baixo, cumprindo o que Jeremias havia profetizado sobre o pranto das mulheres que perderam seus filhos. Jesus, no entanto, não estava mais lá. Logo que os magos partiram, um anjo avisou José de que ele deveria fugir para o Egito com o bebê e sua mãe. Algo similar aconteceu mais de 1000 anos antes com Moisés, que também escapou de um massacre de bebês ordenado por um tirano. Assim como ele, Jesus fugiu de seu país para voltar somente depois da morte de seu perseguidor como salvador do povo. Logo após o falecimento de Herodes, um anjo, mais uma vez, avisou José que já era seguro retornar a Israel com sua família. Por precaução, ele não se instalou na região de Jerusalém, onde morava o novo rei, Arquelau, filho de Herodes. José foi para Nazaré, na Galileia, para se cumprir o que havia sido dito pelos profetas de que Jesus seria chamado Nazareno. 30 anos depois, havia chegado o tempo de Jesus ser revelado. Mas antes dele, João Batista, um homem nada convencional, vestido com roupas feitas de pelos de camelo e cinto de couro, e alimentando-se de gafanhotos e mel, apareceu no deserto da Judéia, pregando o arrependimento e anunciando que o reino dos céus estava próximo. Pessoas vinham de toda a parte para ouvi-lo, e quando confessavam seus pecados, João os batizava no Rio Jordão, dizendo: Eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de carregar as sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João, cuja missão era preparar o caminho para o Messias, ficou surpreso quando o próprio Jesus pediu para ser batizado. Jesus não tinha nada do que se arrepender e nem pecados para serem perdoados, mas fez questão de nos deixar o exemplo. E assim, João o batizou. No momento em que Jesus saiu da água, o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Esse é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e lá permaneceu 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. No final do jejum, sentiu fome. Então, o diabo se aproximou de Jesus e disse: Se você é mesmo o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esse é o meu principal alimento. O diabo não desistiu. Ele levou Jesus para Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo. E mais uma vez o desafiou, dizendo: Já que é o Filho de Deus,
folha aqui de cima. Não está escrito em Salmos: Ele dará ordens aos anjos a teu respeito para que te guardem. E com as mãos eles te sustentarão e não deixarão que você tropece pelo caminho. E também está escrito: não tentarás ao seu Senhor teu Deus. O diabo incansável continuou. Dessa vez, ele levou Jesus para um monte muito alto, de onde era possível ver todos os reinos do mundo e sua glória. E então fez uma oferta. Tudo isso eu te darei se de joelhos você me adorar. Saia daqui, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Depois disso, o diabo finalmente o deixou. Ao contrário de Adão, que cedeu à tentação, Jesus permaneceu firme e não se corrompeu. Então, anjos vieram do céu e lhe serviram um banquete. A partir desse momento, Jesus estava pronto para iniciar seu ministério publicamente. Ele mesmo passou a pregar dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Os primeiros discípulos chamados por ele foram os pescadores Simão e Pedro e seu irmão André, e também os irmãos Tiago e João. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus se aproximou e fez o convite. Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram seus barcos imediatamente e o seguiram. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, expulsando demônios e curando o povo de todo o tipo de enfermidade. Sua fama correu por toda a Síria, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão. Milhares de pessoas iam ao seu encontro. Em um de seus discursos mais famosos, o Sermão da Montanha, Jesus maravilhou as multidões com seus ensinamentos. Ele dizia: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Se através de Moisés veio a lei em forma de ordenanças e mandamentos, através de Jesus, essa lei foi elevada a um nível muito mais profundo e radical. Jesus ensinava: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Eu, porém, digo que quem ficar com raiva do seu irmão será julgado. Vocês ouviram: não cometa adultério. Mas eu digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Vocês ouviram: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém te der um tapa no rosto, ofereça o outro lado. Jesus não veio para abolir a lei de Moisés, mas para cumpri-la na sua essência, de maneira plena, e não de um jeito mecânico e religioso. Ele criticou duramente os fariseus, doutores da lei, por sua vaidade e suas práticas, muitas vezes hipócritas. E alertava sobre os religiosos, dizendo: não imitem as suas ações, pois não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Amam os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra no templo. Exteriormente parecem justos, mas por dentro estão cheios de fingimento e maldade. Entre vocês, o mais importante é o que serve. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Da mesma forma que atraiu multidões, a mensagem revolucionária de Jesus incomodou os líderes da época. Certa vez, um paralítico foi levado até Jesus. Vendo sua fé, ele disse: tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados.
Os religiosos ficaram horrorizados ao ouvir Jesus falar daquela maneira e o acusaram de blasfêmia em seu íntimo. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus os repreendeu, dizendo: Por que vocês cogitam o mal em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Depois de ter confrontado aqueles homens, Jesus mostrou que tinha autoridade na terra para perdoar pecados. Ele, então, disse ao paralítico: Levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. E o paralítico levantou e andou. Vendo isso, as multidões, possuídas de grande temor, glorificaram a Deus. Os fariseus, saduceus e outros grupos religiosos, ao contrário, buscavam maneiras para testar Jesus. Em uma ocasião, ao verem que estava comendo com publicanos e pecadores, perguntaram por que ele se sentava à mesa com esse tipo de gente. E sua resposta foi: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para ensinar um novo estilo de vida. Ele ministrava ao povo uma mensagem de esperança e de amor a Deus e ao próximo, mostrando a importância de não buscar glória para si mesmo, de não colocar o coração nas riquezas, de não julgar para não ser julgado e de perdoar quantas vezes fosse necessário. Ele vivia o que pregava e tinha compaixão pelas pessoas. Em um de seus discursos, ele afirmou: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei suas cargas. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para a sua alma. Em pouco tempo, milhares de seguidores o acompanhavam por toda parte. Jesus, entretanto, escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Um deles foi Mateus. Judeu de nascimento, também chamado Levi, Mateus trabalhava como coletor de impostos. Ele era odiado pelo seu povo e visto como traidor por servir aos interesses do opressor Império Romano contra Israel. Provavelmente era o mais culto entre os discípulos. Sabia ler, escrever e se comunicar em aramaico, grego e latim. Apesar de não existir comprovação, muitos estudiosos atribuem a Mateus a autoria do evangelho que leva o seu nome. Acadêmicos acreditam que o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, foi usado por ele como fonte de consulta. A data da redação é incerta, entre 60 e 70 depois de Cristo. O local onde foi redigido também não é conhecido, mas existem indícios de que tenha sido em Antioquia, cidade costeira da Fenícia ou Síria. Escrito para os judeus, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Era muito popular na igreja do primeiro século e foi escolhido para ser o primeiro livro do Novo Testamento por ser a obra que mais trazia passagens do Antigo Testamento, realizando a ponte entre eles. São cerca de 60 citações com o objetivo de provar que Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus falava com a multidão por meio de parábolas. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99? O real significado dessas e de outras tantas parábolas, no entanto, ele revelava somente a seus discípulos. Esses homens abandonaram tudo para seguir o Mestre e tiveram o privilégio de aprender diretamente dele. Presenciaram curas dos mais variados tipos e inúmeros milagres. Viram mortos ressuscitar, pessoas atormentadas serem libertas, 5 pães e 2 peixes alimentarem uma multidão. Ventos e mar serem repreendidos e uma tempestade se acalmar. Até chegar a hora de receberem de Jesus autoridade para repetir seus feitos e serem enviados como apóstolos. Ele os instruiu, dizendo: Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos,
ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Eis que envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Depois de terem testemunhado tantos prodígios e maravilhas, os discípulos se entristeceram quando Jesus anunciou: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Ao falar sobre o Filho do Homem, Jesus estava se referindo a si mesmo, quando queria destacar sua humanidade, já que ele também era o Filho de Deus. Seus discípulos não queriam acreditar que ele morreria, tanto que, num primeiro momento, ignoraram. Preferiram se concentrar na viagem que fariam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Hosana ao Filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ao chegar em Jerusalém, Jesus foi recebido com honra e grande alegria. Hosana vem do hebraico Hoshiana, que significa salva-nos. Esse era o clamor do povo. Ali, ele operou muitas curas, enfrentou a oposição dos religiosos e fez revelações aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Isso será apenas o início das dores. Vocês serão perseguidos e condenados à morte e serão odiados por todos por minha causa. Muitos abandonarão a fé, irão trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o final será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Nesse tempo, o sofrimento será tão grande como nunca houve desde a criação do mundo e nunca mais haverá. Se esses dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Jesus continuou alertando seus discípulos sobre sua segunda vinda, quando ele voltará para buscar seus escolhidos. A esses, ele dirá: Venham, benditos do meu Pai. Entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde de seus irmãos, foi a mim que fizeram. Justos e injustos, bons e maus, vida eterna e castigo eterno. Jesus ensinou que existem apenas dois caminhos e exortou a vigilância, pois ninguém sabe o dia do juízo final. Depois disso, celebrou a Páscoa com os 12. Ele abençoou o pão e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isso é o meu corpo. Em seguida, fez o mesmo com o vinho e continuou: Bebam todos. Esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Jesus realizou um ato profético do que estava prestes a acontecer. Avisou que seria traído, abandonado por todos e que Pedro o negaria. Naquela mesma noite, ele foi entregue por Judas Iscariotes às autoridades por 30 moedas de prata. Foi preso, julgado e condenado a morrer crucificado, mesmo que ninguém tenha encontrado nele culpa alguma. Judas, cheio de remorso, tirou sua própria vida. Pedro, depois de ter negado seu amado mestre, se arrependeu amargamente. Pregado na cruz, Jesus clamou em voz alta: Deus meu, por que o Senhor me desamparou?
O sangue puro, inocente e sem mácula de Jesus havia sido derramado por toda a humanidade. Por um breve tempo, Deus se afastou, pois o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. E então, Jesus entregou o Espírito e morreu. O véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. O centurião e os soldados que guardavam Jesus, vendo tudo aquilo, ficaram possuídos de grande temor e reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo de seu mestre, se depararam com um anjo que disse: Ele não está aqui. Vá depressa e diga aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e irá encontrá-los na Galileia. As mulheres saíram correndo, tomadas de medo e grande alegria. No caminho, Jesus foi ao encontro delas, que abraçaram seus pés e o adoraram. As duas Marias contaram tudo o que tinha acontecido aos 11 discípulos, que se dirigiram para a Galileia e aguardaram Jesus no local designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aos que creram, Jesus declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Como novo Adão, Jesus deu ao ser humano a chance de voltar ao paraíso. Como novo Moisés, ensinou a viver como um cidadão do reino. Como Messias, trouxe redenção não só para Israel, mas para todos os povos da terra. E assim, seria possível se cumprir a oração que Jesus ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Continue ouvindo nos próximos episódios dos Evangelhos mais detalhes sobre a vida de Jesus, suas curas e milagres, a confissão de Pedro e a paixão de Cristo. E conheça também mais de Jesus como homem, servo e Deus.